pessoal, como é que o movimento browniano pode aparecer numa questão para a gente do Enem? Né? Primeiro a gente tem que entender, né, como é que funciona. O que é esse movimento browniano? O movimento browniano nada mais é do que um movimento aleatório, né, que as partículas de um líquido, de um fluido, apresentam. Isso não é questão de fluido estar em equilíbrio ou não estar em equilíbrio. Simplesmente as partículas estão ali se mexendo. Quando a gente pega, por exemplo, uma porção, né, de um fluido, por exemplo, um copo com água, ou até um recipiente contendo ar, as partículas que a gente não vê microscópicas, que a gente acha que estão paradas, elas estão fazendo aquele movimento aleatório de se mexerem ali dentro. E não é importante a gente não perceber que não é, por exemplo, se você pegar uma amostra de ar, não significa que é a poeira do ar que está se mexendo, não. As próprias partículas que compõem o ar, elas estão ali naquele movimento aleatório. Né? Isso foi explorado pelo Einstein há muito tempo. Né? Hoje em dia o pessoal trabalha um pouco disso com mais física estatística, uma coisa mais probabilística para a gente resolver. Como isso não é um tema muito explorado no ensino médio, a gente não aprende essa matemática, já que ela exige algumas ferramentas que a gente ainda não sabe, isso normalmente vem para a gente no nível teórico, né? Como é a questão que a gente vai ver, que é o seguinte: partículas suspensas em um fluido apresentam contínua movimentação aleatória, chamado movimento browniano, causado pelos choques das partículas que compõem o fluido. A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas montadas sobre um eixo que seriam postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor. Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico. Assim, em escala muito pequena, esse tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema já foi testado e é mostrado a seguir. Então a gente tem o nosso desenho, o nosso esquema, né, daquela engrenagem que vai tentar girar com o movimento, né, das partículas. Isso, né, aquela paletinha que está girando, fazendo o pezinho subir. E ele fala o seguinte: a explicação para a necessidade do uso da engrenagem com trava. Por que eu tenho que colocar aquela trava na nossa engrenagem? Vamos analisar as opções. Item A: o travamento do motor, para que ele não solte aleatoriamente. Então a grande questão não é travar o motor para que ele não solte aleatoriamente. A grande questão é porque esse motor ele não vai simplesmente soltar, uma vez que ele é um eixo fixo, ele está preso, não tem como ele soltar nessa questão. Então não é a melhor opção. Letra B: a seleção da velocidade controlada pela pressão nos dentes da engrenagem. E aí não faz muito sentido, porque o dente ele não vai fazer ela girar mais rápido ou não. A ideia ali é um travamento por algum motivo e não selecionar a velocidade. Certo? Letra C: o controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo inclusive uma fácil leitura de seu valor. Em nenhum momento ele fala na questão que tem um instrumento de medida para a gente saber a velocidade. Então como é que a gente vai fazer a leitura desse valor? Também é uma opção errada. Letra D: a determinação do movimento, devido ao caráter aleatório cuja tendência é o equilíbrio. É importante, a gente tem a paleta que vai sofrer a colisão das partículas em situações aleatórias, de qualquer direção. Uma vez que você coloca o travamento para um lado, você só permite que aquele motor gire em um sentido. E aí você consegue bloquear para que não tenha rotação no sentido contrário. Então essa é uma boa opção, a letra D. Vamos tentar ver a letra E, ver se ela é melhor ou se ela, realmente a letra D é a correta. A escolha do ângulo a ser gerado, sendo impossível, inclusive, medi-lo, sendo possível, inclusive, medi-lo pelo número de dentes da engrenagem. Não, porque a ideia não é a gente medir o ângulo, né? A ideia é a gente conseguir fazer o motor girar, somente no sentido que a gente quer. Então a melhor opção é a letra D.